Agora que nós já criamos em tempo de compilação a nossa classe hóspede, nós precisamos fazer com que o nosso aplicativo execute em tempo de execução. Para isso, basicamente, eu vou ter uma classe com o método main, e dentro desse meu método main, eu vou criar os objetos a partir da classe hóspede para poder testar minha aplicação. Então, por enquanto, o que vocês precisam saber é que para eu criar um objeto em Java, eu uso um operador chamado new. E, como parâmetro para esse operador, eu preciso passar o nome de uma classe a partir do qual eu quero criar um objeto. Então, eu quero criar um objeto da classe hóspede, que eu criei anteriormente. Eu abro e fecho parênteses. Do lado esquerdo, que quando você dá um new hóspede, o que você faz na verdade? Você cria um objeto do tipo hóspede que fica numa área de memória chamada heap. Mas o fato de criar esse objeto na heap não permite você manipulá-lo. Você precisa associar esse objeto que foi instanciado na heap a partir de uma variável de referência que irá manipulá-lo a partir de então. Para eu criar essa associação entre o objeto na heap e uma variável de referência para esse objeto para que eu consiga manipulá-lo, do lado esquerdo eu tenho que criar também um tipo que eu quero para o meu objeto. Então eu quero que o meu objeto a ser manipulado na memória seja um objeto do tipo hóspede, e vou dar um nome qualquer para essa minha variável. Por convenção, nós usamos nome de variáveis com letras iniciando com letras minúsculas e classes iniciando com letra maiúscula. Então vou criar um novo hóspede, por exemplo, vou dar um nome de Rodrigo, poderia ser um nome qualquer, pessoal. Isso aqui é uma variável de referência apenas, não tem nada a ver com string, coisas desse tipo. Apenas estou dizendo que Rodrigo vai ser uma variável que vai poder manipular objetos do tipo hóspede que estão presentes na heap. E Rodrigo, no meu caso aqui, então o meu objeto Rodrigo, a minha variável de referência, que na verdade pode ser chamado como meu objeto, o meu objeto Rodrigo, ele consegue manipular, ele possui comportamentos que podem ser executados. Por exemplo, se eu usar o operador ponto, eu consigo evocar esses comportamentos. Então, se eu der Rodrigo ponto, vocês podem ver que os métodos que eu escrevi, chamado getNome, getSobrenome, setNome, setSobrenome, são exibidos mostrando que a variável Rodrigo está associada com o objeto criado na heap. Diversos outros objetos estão sendo exibidos aqui, pertencentes ao objeto Rodrigo, mas nós vamos discutir eles mais para frente porque eles são relacionados à herança. Basicamente, a maioria desses métodos definidos aqui vem, por exemplo, da classe Object, que é a superclasse de todas as classes em Java. Mas por agora, apenas observe que os métodos em negrito e suas respectivas assinaturas são exibidos pelo IDE. Então, a partir desse momento, Rodrigo pode invocar métodos nesse objeto. Por exemplo, eu posso chamar o método setNome para poder parametrizar os valores do meu objeto, no meu caso, o valor nome. Então, quando eu chamo o método setNome, repare que eu tenho que passar uma string para esse meu objeto. Então, essa minha string representa o nome desse hóspede. Então, eu vou passar o nome Rodrigo. E da mesma forma, eu vou continuar a configuração do meu objeto na heap, chamando o setSobrenome. Se vocês quiserem até verificar a forma como feita essa associação, eu posso muito bem aqui. Eu vou clicar com o botão do mouse aqui. Observe que foi criado um breakpoint. O que eu vou fazer, eu vou depurar esse meu código até nesta linha. Vou parar e mostrar para vocês qual que está o retrato na memória dessas associações entre referências e objetos na heap. Então agora eu vou mandar depurar esse arquivo. A sua execução vai ser paralisada, interrompida exatamente quando chegar nessa linha aqui. Observem que a execução parou aqui. Se eu vier em variáveis locais, eu vou conseguir ter uma noção das variáveis dos objetos sendo criados na heap. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou olhar, vou passar essa primeira expressão.
eu caí agora nessa outra, vou passar de uma vez para ficar mais rápido. Eu vou passar sobre, eu vou para a linha de baixo. Então eu executei essa linha em vermelho, agora a minha execução parou nessa linha. Observe que nessa linha vermelha eu criei um objeto na heap do tipo hóspede e associei esse objeto com uma referência chamada Rodrigo. Isso pode ser visualizado aqui. Então, para esse objeto que está sendo em execução aqui exatamente, eu tenho uma variável Rodrigo e essa variável Rodrigo, que é essa variável aqui, ela está referenciando um objeto na heap. E esse objeto na heap ele tem um nome e tem um sobrenome. Está feita a associação aqui dentro. Posso inclusive dar uma verificada no endereço onde isso aí e o valor onde estão localizados na heap. Mas por enquanto observe apenas que Rodrigo está associado com um objeto na heap e esse objeto possui como características nome e sobrenome. Se esse Rodrigo está amarrado com esse hóspede, o que eu posso fazer é continuar essa minha depuração aqui. Eu vou passar de novo por dentro dessa instrução, só que agora em vez de executar essa linha Rodrigo.setNome, eu vou realmente entrar, vou fazer a chamada de mensagem para o método setNome do objeto hóspede. Então, eu vou usar essa outra opção aqui, que é o passar dentro. Eu caio automaticamente dentro do método setNome do objeto hóspede. E vocês podem observar aqui também que para o objeto hóspede eu tenho uma associação com nome e sobrenome. Vou executar essa linha que vai realmente agora atribuir o nome que eu passei como argumento para a chamada desse método setNome. Vou pegar esse nome aqui e vou atribuir para o vis.nome, que é o nome do meu objeto na heap. Vai terminar a execução do método. Eu vou agora atribuir o sobrenome. Mesmo processo, se eu entrar lá, vou cair dentro do método set do seu sobrenome. A variável que eu passei como parâmetro para o método sobrenome, que é uma variável local, é atribuída para a variável de instância sobrenome da minha classe. Eu estou explicando dessa forma porque eu ainda não identifiquei, mas normalmente quando você vai depurar o NetBeans, o endereço para a variável e para o objeto na heap e os valores específicos das variáveis de instância para cada um objeto criado são exibidos aqui. Eu ainda não consegui entender por que no meu caso aqui ainda não está sendo exibido. Mas talvez eu tenha que clicar para aparecer, mas está muito ruim isso aqui, né? Mas vamos verificar se isso está acontecendo. Vamos terminar então a execução dessa minha depuração. Então aqui eu vou atribuir o sobrenome. Só para a gente verificar, o sobrenome do objeto, o valor aqui está como nulo ainda, né? Vamos passar essa linha aqui. Vamos clicar de novo. Repare que agora sim está exibindo. O meu não está exibindo por default, estou tendo que clicar para saber o valor do conteúdo desses objetos, as propriedades dos meus objetos. Mas é bem provável que vocês já esteja aparecendo automaticamente sem precisar clicar. Então, se eu clicar, por exemplo, em nome, a gente vai ver que esse objeto na heap, que está sendo referenciado pela variável Rodrigo, minúsculo, possui como valor para a variável nome a string Rodrigo e como valor para a variável sobrenome a string Martins Pagliares. Vamos parar então aqui a breakpoint. Já viram basicamente como que é o processo de criação do objeto e chamada dos seus métodos desse objeto na heap. Agora que já exercitamos a criação de objetos com new e a configuração inicial do seu objeto com os métodos do tipo set, vamos falar um pouco dos métodos do tipo get. Então, uma vez criado o objeto em memória, vamos supor, por exemplo, que eu gostaria de exibir os dados do objeto configurado na heap. Então, posso usar um comentário de uma linha só, que é um //, exibindo o estado do objeto, sendo que estado refere-se ao conteúdo das variáveis que o objeto específico vai ter com base em sua classe. Então, basicamente, eu posso fazer um system.out.println. Para quem não sabe ainda, o system.out.println
é a forma que Java tem, uma das formas que Java tem de exibir dados no console, tipo printf de outras linguagens de programação ou write. Não está fora do escopo por enquanto, mas em breve nós vamos aprender o porquê desse comando ter uma sintaxe um pouco mais complexa, porque na verdade você está chamando o método println de um objeto do tipo printstring, que é apontado por uma variável de referência out, que é estática e pública dentro da classe system. Mas esses detalhes nós vamos aprender no decorrer do curso. Então, se meu objetivo é exibir os dados do objeto, eu poderia muito bem fazer um relatório. Então, o nome bastaria também, da mesma forma que eu usei a referência ao objeto para chamar os métodos presentes no objeto da heap, eu também vou usar essa mesma referência para chamar outros métodos, no meu caso, o getNome. Quando eu chamar o getNome, a string contendo a palavra nome presente na variável de instância nome do objeto hóspede será retornada e concatenada com a palavra nome. Algo interessante em Java, vocês podem notar, o operador mais, quando um dos seus operandos é do tipo string, possui uma semântica de converter automaticamente um dos parâmetros, um dos operandos, também no tipo string. No meu caso, como o Rodrigo.getNome já retornava uma string, foi feita apenas uma concatenação desse texto aqui com o conteúdo do meu objeto. Se, por exemplo, retornasse um valor do tipo inteiro aqui, esse valor inteiro seria convertido automaticamente em string concatenado com esse texto à esquerda, esse outro operando. Vamos fazer a mesma coisa. SOUT-tab, no meu caso, é a abreviação para system.out.println. Vamos escrever o sobrenome. E vamos concatenar com o retorno getSobrenome. Já estamos prontos para rodar o nosso primeiro aplicativo, que vai apenas criar um objeto, configurar as variáveis de instância desse objeto e depois exibir o resultado produzido. Então, uma forma de executar é clicar com o botão direito em cima da sua classe que possui o método main e mandar executar o arquivo. Vou maximizar para vocês a saída justamente para seu nome, o valor da variável de instância nome e sobrenome com o valor da variável de instância sobrenome. Algo interessante de notar é que eu posso também criar outros objetos da classe hóspede. Mas antes disso, eu vou tentar mostrar para vocês uma outra forma comum de se criar um método main, existente em vários livros e que pode às vezes confundir o aluno. Esse meu método main eu criei numa classe separada de hóspede. Então eu tenho a minha classe hóspede e uma classe que eu criei com o método main para testar o meu objeto hóspede. Mas é muito comum vocês enxergarem em livros, dentro da própria classe de domínio, por exemplo, a classe hóspede, você tem um método a mais que é o método main. Não há problema nenhum em fazer isso, tá? A única coisa que eu estou dizendo é que o método responsável por startar essa minha classe, ela está presente dentro da própria classe. Isso poderia ser utilizado, por exemplo, como você quisesse atrelar a sua própria classe a algum tipo de teste dentro de um método main para saber se a sua classe se comporta como esperado. Apesar de eu recomendar basicamente o uso de TDD para esses testes unitários. Mas para vocês verem que funciona, dentro da classe main, eu vou instanciar o objeto da mesma forma, para ter uma referência para ele na heap, e vou executar essa aplicação para vocês verem. Então, minha classe hóspede agora tem um método main e funciona da mesma forma. Nesse processo de bootstrap, dentro da própria classe, eu instanciar um objeto para execução dos seus métodos. Mas vamos voltar para o nosso caso aqui. Eu particularmente gosto muito de fazer separado. Da mesma forma que eu crio um hóspede, eu posso criar um outro hóspede para esse meu hotel. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para ganharmos tempo aqui. Então eu vou criar um hóspede, por exemplo, Mariana. Se eu clicar com o botão direito do mouse e mandar formatar, é feita uma editação automática do código para mim. Então vamos atribuir o nome Mariana. Por exemplo, Pereira.